próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebereis. Nenhum mal irá resistir. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Boa noite, família. Como vai você? Cada vez melhor. E que dia é hoje? Hoje é o primeiro dia da minha nova vida. Então, esse cumprimento, ele pretende que você faça as mudanças necessárias na sua vida pela autossugestão de ficar cada vez melhor. E eu te digo isso que não é simplesmente responder, hoje eu estou cada vez melhor. Não, é viver o cada vez melhor diariamente na sua vida. Então seja muito bem-vindo, eu já te agradeço por você permitir que o Programa Livres entre no seu lar nessa noite de segunda-feira, que esteja aí com você, levando Deus para mais pertinho de você. Para quem está chegando pela primeira vez, o Programa Livres, ele faz abordagens e traz temas relacionados sobre dependência química, assuntos para as famílias, aborda realmente esse assunto. Dependência química, esse assunto que tem trazido tanto pesadelo para tantas vidas e para tantas famílias. É isso que você vai encontrar aqui toda segunda-feira às 20 horas. Você encontra o Programa Livres traz testemunhos, traz histórias de pessoas que já passaram por esse pesadelo, que já passaram pela dependência química e hoje têm uma vida mais livre, conseguiram se libertar. Aqui você encontra essas histórias, aqui você vê esses testemunhos de pessoas. Então, se você está chegando pela primeira vez e precisa saber mais sobre dependência química, você encontra aqui, às segundas-feiras, às 20 horas. E se você ainda não é inscrito no canal do YouTube da Comunidade Emanuel, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar as nossas programações diárias. Convido você também a compartilhar esse vídeo já para todos os seus contatos do WhatsApp, para você deixar o seu like também abaixo do título desse vídeo, para que outras pessoas também conheçam, para que outras pessoas também fiquem por dentro do que a gente traz aqui para você nas segundas-feiras. Então, hoje o tema do nosso Programa Livre, ele vai falar sobre evangelismo. Uma geração que vai além. Como eu falei, esse assunto da dependência química, ele vem deixado muitas famílias sem saber o que fazer. Mas hoje, eu já te digo que o nosso tema, ele vai estar relacionado mais para você jovem, para você que tem jovens em casa, ou também para aquelas pessoas que costumam gostar de festas, de baladas à noite, que vão para lugares aonde imaginam encontrar simplesmente uma festinha, mas ali é uma porta que se abre para muitos vícios, para muitas coisas que não condizem com festas e baladas. Antigamente era tranquilo a gente sair e ir para uma festinha para se divertir. Hoje em dia, eu já te digo que é perigoso. Muitos jovens têm se perdido na noite. Muitos jovens, muitas famílias têm ficado em pânico quando o seu familiar ou o seu jovem aí fala que vai sair à noite, vai ir para uma baladinha.
porque muitas vezes o que acontece nessas baladas, você nem imagina na sua casa, mas são portas que se abrem para uma viagem de repente, que muitas vezes não tem volta. Se a pessoa... Eu falo sempre aqui, que o tratamento para a dependência química, ele não é para quem precisa de tratamento, mas ele é para quem quer tratamento. Aqui você encontra também, nós temos aqui a comunidade terapêutica Livres para Adorar, onde nós temos tratamento e recuperação para quem quer tratamento para dependência química. E muitas vezes as pessoas que acabam se perdendo nesse mundo da dependência química, eles não têm essa noção de querer o tratamento. E muitas vezes as famílias dizem, mas o meu familiar, essa pessoa que eu conheço precisa do tratamento, mas a pessoa precisa realmente querer, precisa estar aberto ao tratamento. Então, hoje eu queria convidar duas jovens que elas fazem evangelismo, elas fazem esse tipo de evangelismo, mas aí você se pergunta aí, o que é esse evangelismo? E nós vamos saber nessa noite, nós vamos saber delas o que é esse trabalho, o que é essa missão de evangelismo. E eu convido para entrar aqui no nosso programa então a Gabi Lino e a Ana Maiká para falar um pouquinho com você e comigo nessa noite sobre evangelismo. Sejam muito bem-vindas ao programa Livres, convido vocês já a sentarem aqui comigo, ficarem bem à vontade, para a gente conversar sobre esse assunto tão legal, né, de falar hoje em dia, onde tantas pessoas acham que, nossa, está tudo perdido no mundo hoje em dia. Mas eu digo para você também que está nos assistindo, existe esperança. Eu tenho esperança, porque se eu não tivesse esperança nesse trabalho e nessa missão, eu não estaria aqui. Eu não estaria na comunidade terapêutica. Então a gente sabe que existe esperança. E vocês são prova dessa esperança que a gente vê lá no futuro, que a gente espera lá no futuro. Então eu queria que vocês começassem já a se apresentando. Se apresentem para o pessoal, vocês podem falar sobre a missão de vocês aqui, para depois a gente entrar no assunto sobre o evangelismo mesmo. Meu nome é Gabriele, eu tenho 20 anos, sou natural de Parobé, atualmente moro faz uns 3, 4 meses aqui na comunidade de Emanuel, e a gente faz o evangelismo cerca de mais ou menos 1, 2 anos. Boa noite, primeiramente é um prazer estar aqui, Kelly. O meu nome é Ana Maiká, eu tenho 19 anos, estou há 2 anos já na comunidade de vida, mas é 2, né? Eu acho, já perdi até as contas, mas há 3 na comunidade de Emanuel. Então, eu sou a líder dos jovens, da comunicação, estou aqui todas as tardes com você às 3 horas da tarde também, rezando o terço da misericórdia. Eu sou natural de Campo Bom. O que mais tem que falar? Acho que é isso, sou estudante de teologia, não sei se tem mais alguma coisa sobre a minha vida, mas é isso aí. Ô, Ana, se quiser falar um pouquinho como tu conheceu a comunidade de Emanuel, como tu veio parar aqui na comunidade de Emanuel? Então, eu conheci a comunidade de Emanuel através de 2 amigos meus que me convidaram, eles também não sabiam que era a comunidade de Emanuel, mas eles me convidaram para ir na Adorarte. E daí a gente foi na Adorarte sem saber nada. Eu lembro que foi uma briga com minha mãe, porque ela não queria deixar eu ir, porque ela não sabia onde era o local do retiro. Porque naquela época ainda não podia falar o local e tudo mais, tinha todo esse lance de suspense. E eu lembro que ela falava, como eu vou deixar tu ir se eu não conheço ninguém lá, se eu não sei onde que é. Enfim, eu não sei o que deu, mas eu sei que o Espírito Santo agiu e deu certo. Eu fui na Adorarte, conheci a comunidade através da Adorarte, e a partir dali só me apaixonei. Para você que está chegando aqui hoje pela primeira vez e não conhece a comunidade de Emanuel, o Adorarte, ele é um retiro para jovens da comunidade, né? Feito uma vez por ano. E mais ou menos em que época, para o pessoal saber?
Até já para ficar atento. Olha, já está quase chegando, inclusive. Ele é feito uma vez por ano no carnaval. E eu acho que é importante de frisar que esse retiro ele é voltado, ele é destinado para jovens que não são de igreja, que não têm uma vida, uma experiência com Jesus. Então, o Adorarte, ele é essa primeira experiência, esse primeiro despertar no coração dos jovens no carnaval, onde tantos estão aí pulando carnaval, a gente vai pular para Jesus. Que legal. Gabi, e tu, como é que veio parar na comunidade de Emanuel? Olha, eu conheci a comunidade, eu tinha 13 anos. Eu participava de um grupo de jovens da minha paróquia. E daí eu lembro que no grupo de WhatsApp mesmo falaram assim, olha, vai ter um retiro esse final de semana. Era Worshipers, que naquela época a gente fazia retiro Worshipers de sexta e sábado. Quem quiser ir, tem vaga no ônibus, não sei o que, não sei o que. Daí eu perguntei para minha mãe, eu falei assim, mãe, vai ter esse retiro, o pessoal desse grupo vai, posso ir? Daí até que foi bem tranquilo, ela falou, pode, porque até então eu nunca tinha posado fora para retiro, nem nada, nem casa de amiga, nem nada. Daí ela deixou. Daí, que final de semana doido, né? A gente era acostumada com algo tranquilo, algo normal, mal sabíamos direito o que era uma adoração, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Lá, eu só seguia o que os outros estavam fazendo, né? E foi naquele final de semana onde que Jesus despertou, assim, o chamado, assim, o coração pulava, assim. E eu lembro que com 13 anos, a falecida Márcia, ela veio, rezou por mim, ela falou assim, olha, Jesus está plantando uma sementinha no teu coração, só que essa semente ela não vai ser regada agora. Eu fiquei pensando, mas por que Jesus está plantando algo que não vai ser regado agora, né? E dela continuou, ela falou assim, Jesus está colocando um chamado da comunidade de Emanuel para ti, e só que vai acontecer muita coisa na tua vida, só que tu vai estar dentro da comunidade de vida, e tu vai estar da comunidade de Emanuel. E eu pensei assim, nossa, que mulher doida, né? Nem me conhece, né? Não entendia nada. E assim foi, com o passar dos anos, foi indo, com 18 anos, tá a Gabriele morando aqui. Que maravilha, né? Que maravilha poder largar, se desprender do mundo lá fora e viver a vontade de Deus, viver a missão que Deus tem para a vida de vocês. Isso é maravilhoso. E pensar assim que, através da vida de vocês, muitos outros jovens, muitas outras pessoas também vão estar conhecendo esse Deus Emanuel. Isso é maravilhoso. Não tem nem explicação, né? Se a gente quisesse explicar em palavras, não teria como. Mas então, o tema dessa noite, então, ele fala sobre evangelismo. O pessoal deve estar se perguntando em casa, o que é esse evangelismo, né? Então, eu trouxe vocês aqui para falar um pouquinho sobre essa missão também que a comunidade Emanuel tem, essa missão ampla, que é o evangelismo. E se a Ana pudesse já começar falando sobre, assim como eu comecei no início, Ana, quantos pais, eu fico pensando muitas vezes, quantos pais em casa ficam preocupados, atormentados, quando eles veem o seu familiar, o seu filho, o seu neto, sua neta, saindo para a rua, indo para festas, para baladas, e eles nem sabem na rua como que é essa realidade. E vocês já vivenciaram isso, vocês viram isso através do evangelismo. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, para quem está nos assistindo, como que é esse evangelismo? O que é esse evangelismo nas festas? Então, o evangelismo, vou contar só o contexto, como que começou aqui dentro da comunidade, né? A gente tinha um desejo muito grande, muito forte no nosso coração de fazer alguma coisa, né? A gente, a cada adoração que ia, cada coisa que passava, a gente queria fazer alguma coisa. E eu lembro que uma vez, na frente do shopping aqui de Novo Hamburgo, a gente passou um sábado à tarde, estava assim, lotado de jovens, lotado. E a gente olhou aquela realidade e falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente precisa, como cristãos, vir para cá e fazer alguma coisa. E não era nem festa ainda, era na frente do shopping. E daí eu lembro que se reuniu eu e mais 4 amigos. E a gente subiu no segundo andar ali da Casa das Famílias, que naquela época nem estava pronta. Mas a gente subiu ali no segundo andar e a gente falou assim, ó,
a gente não sabe como, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Eu lembro que foi bem engraçado, porque a gente botou no chão, assim, os papelão para sentar, porque a casa estava, tipo, sendo construída, então não estava nada pronto. E eu acredito que ali Deus começou a construir um sonho. No meio de uma casa que ainda não estava pronta, Deus usou aquele ambiente simbólico para começar algo, sabe? E Deus ali começou a construir o que era o evangelismo na comunidade de Emanuel. Então a gente começou a estudar, fazer estudo de campo, ir mais a fundo, falar com o coordenador, falar com isso, com aquilo, para poder ir. E daí chegou o bendito dia que a gente foi para frente do shopping, né? E a gente chegou lá e eu lembro que a gente se olhava e a gente ficou assim, ó, o que a gente está fazendo aqui? E agora, sabe? Tipo, como que a gente vai ir? Como que a gente vai chegar? Por quê? Porque a gente tinha teoria, mas não tinha prática, né? E chegar numa pessoa não é fácil. Eu lembro que as pessoas me veem assim, que toda espoleta, falando no microfone, brincando com todo mundo, conversando com todo mundo. Mas eu lembro que quando eu cheguei lá, eu travei. Eu travei, Kelly. E eu falava assim, tá, eu consigo conversar com uma pessoa, mas eu não consigo chegar nela, eu não consigo dizer, oi, tudo bem? E era engraçado, porque a gente ficava andando o shopping, rodeando assim, o shopping, até esperar achar alguém. Campo desconhecido no começo, né? Até esperar achar alguém que, tipo, tu pudesse chegar ali e conversar com ela. Então, o evangelismo, ele começa na frente do shopping de Novo Hamburgo. E ali a gente já tem muitos frutos, ali a gente já tem muitas almas que até hoje a gente conversa, até hoje a gente tem testemunho de depois daquele dia mudou a minha vida e eu voltei para minha igreja. Às vezes, essa é a grande questão, sabe? Às vezes a pessoa ela não vem para cá, ela não vem para a comunidade Emanuel, ela não vem para a igreja católica, mas não tem problema. O importante é a pessoa voltar e sentir de novo o amor de Jesus. Então, o que eu recebo de testemunho falando, Ana, depois daquela festa, depois daquela noite, eu voltei para a igreja. É engraçado de falar, porque às vezes a pessoa me manda mensagem, né? Depois que eu tomei todas, eu voltei para Jesus. Eu falo, amém, glória a Deus, galera. Mas então o evangelismo, ele começa na frente do shopping, a gente começa a fazer evangelismo lá. Eu lembro que no começo, assim, a gente tinha muito medo, muito receio de chegar nas pessoas. E a gente começou com a prática ganhando estratégias, né? Uma das nossas primeiras estratégias que a gente usa até hoje, e também quando o pessoal mais novo, assim, no evangelismo, me pergunta como fazer evangelismo, eu falo, olha, faz isso que dá certo. Foi traçar um ponto de em comum com a pessoa. Por exemplo, eu lembro que teve uma vez que a gente conversou com 2 jovens, eles estavam saindo do shopping. E daí, quando eles passaram assim pela gente, estava eu e mais 2 pessoas. Quando eles passaram assim pela gente, eu falei assim, a gente precisa conversar com eles. E daí eu pensei, meu Deus, como é que eu vou conversar com esses jovens, não sei o que, não sei o que. Eu olhei para a camiseta deles, eles estavam com... Um estava com uma camiseta da Marvel e outro da DC, que é aqueles super-heróis. E eu lembro que eles atravessaram a rua rápido e a gente atravessou a rua rápido atrás deles. E eles foram assim em direção à Praça das Pombas, ali em Novo Hamburgo. E daí, uma das meninas que estava ali com a gente parou e falou, oi, tudo bem? A gente gostaria de conversar com vocês, não sei o quê. E daí eu peguei e olhei para eles e falei assim, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para vocês. E daí eles me olharam sério, assim, tipo, quem é essa louca? Não tinha nem falado meu nome, nem nada. E daí eu falei assim, é muito importante o que vocês vão me responder e vai definir muito a nossa amizade daqui para frente. Daí eu olhei para eles e falei, Marvel ou DC? E daí um deles escolheu a Marvel, né? Obviamente o outro escolheu a DC, que estava com a blusa da DC. E daí ali a gente desenvolveu um papo, começou a conversar. E quando a gente viu, a gente estava conversando sobre problemas familiares, sobre problemas de droga, sobre eu ter depressão, ansiedade. Que é a realidade hoje em dia, né? Quando a gente... É essa a grande questão do evangelismo, sabe? Hoje a gente faz isso dentro das festas. Claro que dentro das festas a estratégia é um pouco diferente, porque é um campo fechado, é uma casa fechada. Às vezes a pessoa não está nem sã, né? Ela está bêbada, drogada. Então é um campo muito
diferente, assim, sabe? Mas a gente usa da mesma estratégia de chegar com um ponto em comum ali com a pessoa, sabe? Eu lembro que eu já cheguei, teve uma época da minha vida, um tempo atrás, que eu tinha cabelo rosa. Eu já cheguei nas pessoas falando, nossa, olha o teu cabelo igual o meu, não sei o quê. E ali a gente desenvolveu um papo, quando viu a gente estava falando de Jesus. Lembro também que uma outra vez, a gente estava eu e um outro menino, e esse outro menino, a gente encontrou, assim, 2 casais. E a gente se olhou e falou assim, o que a gente vai falar, né? Como é que a gente vai chegar neles? Chegou nós dois e os 2 casais, eles acharam que eu e esse outro menino estavam namorando, só que, tipo, a gente não estava namorando. E daí a gente conversou ali com os casais, não sei o quê. E naquele primeiro momento, a gente só conversou com eles. Pegamos o número, viemos para casa, seguimos no Instagram, né? Na outra vez, a gente foi na mesma festa e eles estavam lá. Quando a gente chegou naquela festa, eu e esse menino falamos assim, nossa, vamos conversar com eles hoje sobre Deus, vamos falar sobre Deus com eles hoje, vamos ser direto. E daí eu lembro que a gente começou a jogar sinuca e os 2 meninos começaram a jogar, o namorado da menina estava jogando e o outro menino que estava comigo. E daí eu fiquei sentada assim na mesinha, conversando com a menina. E ela olhou para mim e falou assim, tu é da igreja, né, Ana? Eu olhei para ela assim, como é que tu sabe? Eu não te falei nada. E daí ela falou assim, não, é que vocês, dá para ver que vocês têm algo diferente aqui dentro. Vocês não são que nem essas pessoas que estão aqui. Vocês trazem algo diferente. E eu comecei a conversar com aquela menina sobre Jesus, e quando eu vi, aquela menina estava me contando sobre crise de ansiedade, sobre crise de pânico. Estava falando que há 5 minutos atrás estava tendo uma crise de ansiedade. Então a gente já... se a gente passar aqui, que é o programa inteiro conversando, são muitos casos que a gente tem, assim, ó, de jovens que olham pra gente com o olho cheio de lágrima. E eu gosto de perguntar para os jovens, eu falo assim, o que tu tá fazendo aqui? Por que tu tá aqui? E ele olha com o olho cheio de lágrima e diz, eu não sei. Eu só tô aqui para não ficar em casa. Eu só tô aqui... Isso é algo que mexe muito comigo, porque eles olham para ti e falam, eu só estou aqui para não ouvir meus pais brigar, para não enfrentar os meus problemas, eu só estou aqui porque aqui eu posso beber tudo, esquecer do que aconteceu durante essa semana, eu só estou aqui porque aqui eu posso usar droga e aliviar de todas as coisas que eu estou sentindo, de toda a depressão que eu sinto, de toda a ansiedade que eu sinto, porque... sei lá, meu namorado terminou comigo hoje, minha faculdade só vai mal, eu perdi o emprego. Então, esses jovens, eles estão lá procurando um ponto de escape, uma válvula de escape. E aqui que entra o grande ponto, aqui que entra a comunidade Emanuel, aqui que entra o evangelismo. Porque a válvula de escape, ela tem que ser Jesus. E quando aquele jovem, aquela pessoa, quando nós entendemos que a nossa válvula de escape é Jesus, se tudo vai mal, Jesus está conosco. Quando nós entendemos isso, a nossa vida muda. Então, quando aquele jovem drogado entende que Jesus está com ele, que Jesus está ali com ele, segurando a mão dele, que às vezes ele está deitado no chão, assim, ó, e a gente olha para ele e diz, Jesus te ama, Jesus está aqui contigo. É como que transforma. Esses dias eu estava até conversando com um dos meninos, a gente estava aqui na Worshipers Conference, e a gente estava falando, cara, eles não precisam de muita coisa, eles só querem ouvir que Deus ama eles. Eu lembro que, depois eu conto essa história, porque essa história é bem interessante contar, mais pro final eu conto. Então, se você quer ouvir essa história aí do Deus te ama, fica Olha aqui aí, conosco. mais um motivo para você ficar até o final do programa aí, porque a Ana vai revelar mais uma história aí bem interessante. Fica aí conosco. Gabi, e para ti, como que é viver esse evangelismo? Como é chegar nesses lugares e falar de Deus para essas pessoas, para esses jovens? E acredito que nem sempre são jovens, né, que vocês encontram, porque hoje em dia, nas festas e baladas, a gente encontra pessoas de todas as idades. Porque, na verdade, o que a Ana falou é bem o que acontece. As pessoas acabam procurando um refúgio em algum lugar. Então, não necessariamente só jovens, mas a gente tem escutado relatos de pessoas mais velhas que acabam procurando essas festas de jovens, porque ali elas pensam encontrar um refúgio, alguma coisa a mais, e não é ali. Então, como é que é a Ana? Gabi,
A Ana falou bastante aqui, eu tô com a Ana na cabeça. Como é que é, Gabi? Chegar nesses lugares e se deparar com essas pessoas, com essas realidades. Eu lembro que no meu primeiro evangelismo foi na Worshipers Conference do ano passado, onde que de fato foi evangelismo de festa, assim. E a primeira vez que eu ouvi falar de evangelismo foi no Adorarte do ano passado. E no Adorarte do ano passado, quando falaram em evangelismo, o meu coração queimou, assim, era como se eu tivesse na frente de um fogo, assim, queimou. E só que eu fiquei pensando, mas por quê, né? Por que meu coração está queimando por isso, né? Então, foi passando os tempos, a gente teve a Worshipers Conference. E na Worshipers Conference, não foi na Worshipers Conference, foi em algum outro evento da comunidade, mas a primeira vez assim, que vi mesmo foi na Worshipers Conference do ano passado, onde que um dos nossos líderes ministrou sobre o líder do evangelismo e falou do fogo que ele tem por evangelismo, né? E daí eu ficava me perguntando, né? A mesma coisa da Ana, assim, tá, e o que eu vou fazer diante disso, né? A gente sabe que por Novo Hamburgo, Parobé, Campo Bom, Porto Alegre, Canela, Gramado, tem inúmeras casas de festas, tem milhares de jovens, mas como é que eu vou conseguir alcançar todos esses, né? E daí eu lembro que esse líder veio, rezou por mim e disse assim, Gabriele, Jesus, ele tá te chamando e nessas festas tu vai encontrar pessoas muito parecidas contigo. E é através dessas dessas características parecidas, desse teu estilo da antiga Gabriele, né? Da antiga Gabriele antes da conversão, que vocês vão chegar. E é incrível, incrível, como em todo lugar, como em toda festa, sabe, às vezes não é nem festa, às vezes é um passear, que a gente vai para conversar e tudo mais. Eu encontro pessoas com as características da Gabriele. E é com as características da Gabriele que eu consigo chegar. Porque eu tenho também é a mesma coisa da Ana, né? Sou uma pessoa extrovertida e tudo mais. Só que quando a gente se depara com uma casa de festas extremamente lotado, com uma fila que vai até a esquina, a gente para no final dessa fila e a gente pensa, e agora? O que vai acontecer agora? Né? Por isso, a gente sempre reza, né? A gente sempre clama o Espírito Santo antes de qualquer coisa. Né? Nós clamamos o Espírito Santo às 2h, quando vamos começar o nosso serviço ali na comunicação. Quando nós começamos o nosso dia para tudo, nós clamamos a presença do Espírito Santo. Porque é só por Ele que isso tudo está acontecendo. Né? E eu comecei a pedir para Jesus, Jesus, me mostra pessoas, me mostra aqui nesse momento de oração, me mostra pessoas específicas na qual eu vou encontrar e serão essas as pessoas que eu vou fazer que tu vai fazer morada. E a primeira vez a gente estava em Sapiranga. E daí a gente estava no carro, rezando assim. E Jesus, ele me mostrou uma menina numa parada de ônibus. E me mostrou as características. Ele me mostrou a marca que a menina estava com aquele top, como que ela estava vestida, a cor do cabelo, tudo. E quando a gente chegou assim naquela rua, Jesus falou, é ela, mas não agora. A gente entrou para essa casa de festas, a gente foi, né? E daí eu fiquei procurando essa menina não entrou para essa casa de festa. Ela ficou só na parada. Só que quando nós chegamos, essa menina estava rodeada de outras meninas. Então eu fui no banheiro e eu perguntei, Jesus, o que tu quer com essa menina? O que o Senhor quer com essa menina? E daí ele falou assim, vai lá agora. Eu voltei, aquela menina não estava mais com as outras amigas. E essa menina, ela tinha um cabelo cacheado lindo, assim. E quando eu tinha, lá pelos meus 12, 13 anos, eu tinha um cabelo cacheado enorme também. E aquilo me lembrou muito do meu cabelo, né? E daí eu cheguei assim e falei, nossa, que cabelo bonito teu, né? Não é muito difícil de cuidar. Daí ela me olhou assim, com um olhar triste, caído. Não sei, Ana, mas a coisa que eu mais vejo é o olhar das pessoas, né? E não é um olhar...
elas, por mais que elas estejam sorrindo, o olhar delas entrega. Entrega uma tristeza, entrega uma solidão, uma angústia. Às vezes é um pedido de socorro só no olhar da pessoa. E daí a gente começou a conversar numa parada de ônibus. Estava muito frio, muito frio. Eu lembro que eu estava com baita de um casacão, a menina estava de roupa curta e tudo mais. Perguntei, tá, mas tu não tá com frio? Então ela falou, eu tô, mas daí se eu colocar uma calça, eu não vou estar no meu espírito de festa, né? Se eu colocar uma blusa mais comprida, eu não vou estar no meu espírito de festa, não vou me encaixar. E daí eu olhei assim para ela, eu olhei assim no fundo do olho dela, eu posso rezar por ti? Daí ela tomou um susto, assim, do nada, assim, a gente conversando sobre roupa. E daí ela olhou assim, tá, mas eu não acredito em Deus. Daí eu perguntei, tá, mas por que tu não acredita em Deus? Daí no que ela começou a falar? Porque aconteceu isso e isso na minha família, isso e isso me fez desacreditar de Deus, porque eu não acredito que Deus foi capaz de fazer isso comigo, não sei o que, não sei o que. E foi desabando, assim, eu olhei, ela não me olhava, ela ficava com o olhar baixo, assim, e os olhos cheios de lágrimas. E daí eu falei assim, tá, se tu deixar eu rezar por mim, se tu deixar eu rezar por ti, e Deus revelar coisas sobre a tua vida, tu vai voltar a acreditar em Deus? E daí ela falou assim, olha, se tu me falar coisa que só eu sei, sim. E foi naquela parada onde que a coisa mais extraordinária se aconteceu. Eu comecei a orar por ela, eu comecei a clamar o Espírito Santo daquele lugar. Jesus começou a revelar coisas sobre a infância dela que ela não se lembrava. E naquele momento deu um estralar e ela começou a se lembrar. E essa menina, ela chorou muito, muito, muito mesmo. E Jesus, ele falava que era um choro de anos. Era um choro trancado de anos. E daí eu perguntei para ela assim, Jesus, ele me falava muito sobre uma profissão. E eu não estava conseguindo entender que profissão que era, né? E daí até que ela olhou assim para mim, ela falou assim, olha, eu acredito em Deus, mas eu não acredito como que Ele me ama, porque eu sou garota de programa. Ela olhou assim, eu tenho 17 anos e eu sou garota de programa. E daí eu olhei assim para ela e falei assim, cara, Deus te ama mais do que nunca. E daí eu dei um abraço nela e naquele abraço ela falou assim, nossa, parece o abraço da minha mãe. E ela nunca chegou, igual a Ana disse, ela nunca chegou a vir aqui. Eu converso com ela, não todo dia, mas frequente. Eu converso com ela e ela sentiu muito no coração dela de voltar para a igreja onde que ela ia. Ela sentiu no coração dela de conseguir perdoar o pai dela, que era a coisa que mais angustiava ela. E daí eu lembro que ela perguntou assim, mas Gabi, eu só consigo hoje ser garota de programa. Eu não sei de outra profissão. E daí eu falei assim, olha, Jesus vai abrir portas e nessa semana tu vai conseguir um emprego. Só que tu tem que ir atrás. Eu falei assim, tu vai atrás e Jesus vai fazer. E eu lembro que eu comecei, aquela semana inteira eu comecei de jejum, oração. E assim foi, eu falei assim, nossa, Jesus, que consiga esse emprego, que essa garota pare de ser garota de programa, né? E isso aconteceu no sábado. Na terça-feira ela me liga chorando. Ela falou assim, nossa, eu consegui um emprego que eu queria para sustentar minha família, para conseguir tal e tal coisa. Que Deus é esse? Ela pergunta assim, que Deus é este que vai através de uma menina num sábado à noite em Sapiranga, numa parada, e faz a minha vida mudar em uma noite. Eu falei assim, é o Deus do impossível, é o Deus que, se tu contar, eu acredito que muitas pessoas que estejam vendo isso estejam se duvidando, né? E eu acredito que se eu não tivesse vivido isso, se eu não conhecesse toda essa nossa atmosfera aqui, eu também duvidaria. Porque são coisas humanamente impossíveis, né? Mas é incrível como Jesus vai colocando em cada festa, em cada lugar, uma característica da Gabriele. Nossa, que lindo ouvir isso, que maravilha
saber que Deus tem levantado, acho que no último programa, aqui o programa Livres, eu falei isso para as famílias que estavam nos assistindo, que Deus tem levantado muitas pessoas para levar Deus a tantas outras. E isso tem acontecido muito aqui na comunidade Emanuel. A gente vive muito isso. Aí eu te pergunto, você que está me assistindo, as famílias que estão me assistindo, quando que você que está me assistindo vai começar a fazer essa mudança na sua família, né? Você escutou aqui as duas relatando poucas coisas de tanto que vocês já ouviram, mas esses jovens, essas pessoas que vão buscar algo que eles nem sabem o que é, eles podem ter esse algo a mais aí, na sua casa, no seu lar, porque essa é a realidade que vocês se deparam aqui. É ou não é? Não estou mentindo. Os jovens, as pessoas que vão buscar esse prazer em vícios, em bebida, em tantas outras coisas, na prostituição, eles querem apenas um carinho a mais em casa. Eles querem apenas conversar, ter um momento em família. E muitos adultos hoje, muitos adultos frustrados hoje, eles tiveram uma infância frustrada, vendo os pais terem uma vida totalmente desregrada. E aí o que acontece? O que acontece é que vocês se deparam com esses jovens nas festas, nas baladas, nas ruas, né? Essa é a realidade. É isso que a gente tem tentado falar para as famílias, de mudar realmente de vida, de prestar atenção em quem está em casa. Aí eu pergunto para vocês, desses jovens que vocês encontram no evangelismo, desses tantos jovens que vocês já encontraram, vocês têm algum deles, alguma história que acabou vindo parar aqui, que vocês trouxeram para cá, que realmente bebeu desse carisma que vocês levaram e acabou vindo, pedindo para fazer parte também desse evangelismo? Então, eu só queria complementar isso que a Kelly estava falando, é importante de frisar, né? O evangelismo, ele não é só ir. Ele também é o pastoreio, né? O pastoreio depois, o cuidado depois. Então, aquilo que nós falávamos, né? Às vezes a pessoa não vem para aqui, mas o pastoreio que tu tem com ela, leva ela até uma célula, leva ela até a voltar à igreja dela, leva ela até algum lugar. Então isso é importante de frisar, né? Evangelismo não é só entrar em festa, não é só ir na frente dos lugares e começar a falar de Jesus, mas é também depois cuidar daquela ovelha, né? Não é um simples anúncio. E a gente não quer anunciar, a gente quer de fato trazer aquela pessoa para Jesus. Não quer somente anunciar, mas quer de fato trazer aquela pessoa para Jesus. Mas agora falando sobre a tua pergunta, tem um caso muito interessante que, assim, ó, eu acho que ele é o mais marcante porque ele foi um dos primeiros, né? Não lembro muito bem se foi o primeiro, mas, não foi o primeiro, mas foi um dos. A gente encontrou um menino, até hoje a gente conversa com ele, até hoje a gente tem contato com ele, mas a gente encontrou um menino lá nessa festa. E a gente começou a conversar com esse menino, não sei o quê, e esse menino estava bebaço, drogado, que ele não conseguia ficar de pé, Kelly. A gente segurava ele para ele ficar de pé. E eu lembro que eu olhava para ele e falava assim, fulano, tu tem que lembrar de mim amanhã. E daí eu olhava para ele e falava assim, como é meu nome? E daí ele falava, Ana. Daí passava um tempo, eu olhava para ele, como é meu nome? Ana. E daí ficou isso assim, a noite inteira, a gente foi conversando. E ele estava muito drogado. O que aconteceu? Os amigos dele que estavam com ele foram embora, deixaram ele lá, e ele ficou lá sozinho, e tipo, já era hora da gente voltar para casa, e daí o Bruno Teixeira, que estava conosco, ele olhou e falou assim, não, onde é a tua casa, não sei o que, a gente te leva. E eu olhei assim, Bruno, como é que a gente vai levar ele? Ele tá de bicicleta, ele tá, tipo, bêbado, drogado, a gente não tem lugar no carro, o carro tava cheio. E daí o guri olhou assim, eu moro aqui perto, eu vou sozinho, não sei o quê. E daí a gente, misericórdia, e agora? E daí nisso a gente se olhou e falou, não, a gente vai junto contigo. Fomos junto com ele levar ele para casa, só que nisso eu já tinha convidado ele para vir aqui em casa.
Mas eu não tinha contado para ele o que era worshipers, o que era nossa casa, não tinha falado nada disso. O que eu tinha contado, é engraçado, porque o evangelismo a gente tem muitas dessas macetas, assim, ó. Eu tinha contado para ele que a gente mora numa fazenda, onde o nosso pai nos deu. Na nossa fazenda, todo sábado de noite, naquela época era sexta ainda, toda sexta de noite a gente reúne uns amigos, faz uma janta, tem luz piscando, tem som alto, tem conversa, tem jogo, tem isso. E é como uma festa. E eu não menti para aquele menino, porque de fato, olha, a gente mora numa fazenda, Deus nos deu tudo glória. isso. A gente tem luz, a gente tem festa, a gente tem jovem aqui na sexta-feira de noite, a gente tem janta, no sábado agora, né? A gente tem janta, a gente tem tudo isso. Então, eu não menti, eu só mudei um pouco, só coloquei em outro ponto de vista, né? E daí aquele guri ficou assim, como assim vocês moram numa fazenda de não sei tantos hectares, tem um lago na frente, o pai de vocês que deu tudo isso para vocês. E a gente fala, sim, o nosso pai que deu tudo isso pra gente. E daí ele fala, não, mas o pai de vocês deixa vocês fazer festa com luz, com som alto até de madrugada. Sim, nosso pai deixa a gente fazer isso. E a gente pensando, Deus, o Senhor é nosso pai, aleluia. E daí tá, conversa foi, conversa vem. E ele falou que gostava muito de lasanha. E daí, gente, eu só queria abrir um parênteses, tá? Eu esqueci de falar no começo, mas eu não sei se eu falei no começo, mas eu sou comunidade de vida, tá? Nós duas, na verdade. E daí, o menino falou que gosta muito de lasanha, eu também gosto muito de lasanha. Eu olhei pro menino e falei assim, ó, se tu for na minha casa sexta-feira, eu, além de vir aqui te buscar, aqui onde a gente está, e te trazer de volta, te buscar e te levar e te trazer, eu te dou uma lasanha. Te faço a melhor lasanha da tua vida. Falei para ele. E o guri topou. E depois disso, eu fiquei assim, ó, Jesus, eu prometi a lasanha. Providencia, Jesus. Senhor dá um jeito. Gente, a gente não tinha carne, a gente não tinha massa, a gente não tinha queijo, a gente não tinha nada. Exatamente. A única coisa que a gente tinha para lasanha era o refratário. Só isso. O refratário e a vontade de comer. É só isso que a gente tinha para aquela lasanha. Tá, daí isso foi assim, no meio da noite. A gente foi, levou o menino em casa, só que ele morava assim, mais para dentro de um beco. E daí era tipo meio perigoso pra gente entrar e voltar sozinho. Então a gente deixou ele na esquina da casa dele. Quando a gente parou na esquina da casa dele, eu e o Bruno Teixeira, a gente estava junto ali, e os dois, assim, ó, isso foi, gente, logo no início, assim, então eu acho que isso a gente foi uma das primeiras vezes que a gente fez isso com alguém. A gente se olhou e eu falei assim, ó, Bruno, a gente precisa rezar para esse menino voltar à ficar são. Ele estava bêbado, drogado, ainda não conseguia caminhar direito, a gente estava carregando ele, assim. E daí, nesse caminho, já estava uma outra menina com a gente, que já pegou e puxou um terço da bag, já falou, olha aqui o que a gente tem, não sei o que, a gente começou a falar que a gente era da igreja e tal e tal. E daí o menino começou, ele olhava assim pra gente, vocês são da igreja? Olha aqui um terço. E daí ele olhava assim, ele abraçava assim o Bruno e dizia, Bruno, vocês são a melhor coisa que eu conheci, cara. E drogadaço, assim, ó, drogadaço. E daí ele pegou aquele terço, e a gente entregou o terço para ele, né? Deu para ele. Ele não é nem católico, né? Mas pegou o terço. E daí a gente falou para ele ficar com aquele terço, não sei o quê. E quando a gente parou na esquina da casa dele, eu acho que foi nesse momento, se eu fosse ele, eu ia ter me assustado muito, porque imagina, né? Uns 5 loucos do nada chegar em ti no meio de uma festa, começar a conversar, querer te levar para casa, né? A gente parou, e esse menino parou no meio, e a gente fez uma volta em volta do menino. E a gente ficou ali, o guri ficou olhando assim pra gente. E daí eu olhei pro Bruno e fiz assim, tipo, é agora, né, Bruno? É agora ou nunca. E daí o Bruno pegou, olhou pra ele, falou o nome dele, né, e disse, olha, a gente não tem muito para te oferecer. A gente já te prometeu uma lasanha, uma carona, te deu um terço, mas eu quero fazer mais por ti. Eu quero orar por ti. E a gente começou a rezar, Deus revelou umas coisas sobre a vida dele, a gente falou para ele, ele chorou no meio da rua. E eu comecei a rezar pela sanidade dele. Comecei a pedir, Jesus, tira todo efeito da droga. Tira todo efeito do álcool desse guri. Tira agora. E o Bruno, todo mundo que estava ali junto com a gente, começamos a rezar. Se eu não me engano, o Guilherme também estava junto. A gente ali rezando. Tá, passou ali um momento, demos um abraço no menino.
E daí a gente olhou assim para ele, eu botei a mão assim no ombro dele e falei assim, tu tá bem? E daí ele falou assim, eu não tô nem mais drogado. Nossa, Aleluia. naquela hora assim a gente ficou assim, ó, cara, o que Jesus está fazendo com a gente? E a partir dali, assim, foi o despertar do evangelismo, onde a gente começou, de fato, a usar essa ousadia, sabe? Cara, o Espírito Santo faz. E, de verdade, Kelly, é o que eu falei antes. Se eu for contar cada história que a gente tem com o Espírito Santo, senão a gente vai ficar aqui até amanhã conversando. Mas o Espírito Santo faz, sabe? O Espírito Santo age. Resumindo, gente, um menino, a gente conversou com ele durante a semana, fomos buscar ele, ele veio na nossa casa. E quando ele chegou aqui, a gente precisava dar lasanha para ele, né? E eu lembro que naquele dia, eu fui e assim, olha, eu não pedi lasanha para ninguém. Falei assim, ó, Jesus, o Senhor vai dar um jeito. Se eu prometi e eu estava debaixo da tua graça, o Senhor vai dar um jeito. Eu não vou pedir, o Senhor vai providenciar. E daí, eu peguei e eu lembro que eu fui para o centro de Campo Bom e eu pensei assim, vou passar na empresa da minha família. No que eu passei na empresa da minha família, a minha mãe me olha assim e fala, gente, minha mãe não é de igreja, não é nada, tá? Minha mãe me olhou e falou assim, tem umas coisas aqui para levar, minha mãe sempre tá dando coisa pra gente para comer, mãe é mãe, né? Sempre dando coisa para comer, coisa e tal. Tem umas coisas aqui para levar que tá sobrando, tá quase estragando aqui em casa, leva para vocês. E eu nunca gosto de trazer, porque às vezes não é muita coisa. Às vezes é coisa assim que a gente tem que cortar em 1000 pedacinhos para dar. Eu falo, não, mãe, dá para outra pessoa que precisa mais, não sei o quê. Tá, aquele dia eu lembro que eu aceitei, só que eu aceitei sem nem saber o que era. Quando eu peguei a sacola assim, eu abri, tinha queijo, massa de lasanha e carne moída. Cara, aquele dia eu falei assim, ó, Jesus, eu não sei o que o Senhor está fazendo na minha vida, mas eu sei que até minha mãe, que nem de igreja tá ouvindo a voz de Deus por aí, entendeu? E daí a minha mãe me deu aquela sacola, eu fiquei assim, por que tu tá me dando isso? E ela falou, não, é que sobrou, não, a gente não vai usar, essa massa tá... E de fato a massa estava quase vencendo. Essa massa está quase vencendo aqui em casa, leva. E eu fiquei assim, ó, cara, que loucura. Que loucura, que loucura. E daí eu lembro que eu cheguei em casa, fui fazer a lasanha, a gente morava ainda lá atrás no galpão. Fui fazer a lasanha e coisa e tal. E daí, aquele menino depois, ele veio no Worshippers, participou, tudo mais, rezou com a gente, orou com a gente. E depois a gente foi comer a lasanha. E ele trouxe mais um amigo. E eu lembro que quando a gente pegou a lasanha e botou na mesa, o amigo dele, a gente falou assim, vamos agora agradecer pelo alimento, né? Para nós orarmos, para agradecer pelo alimento. O menino, esse amigo dele, olhou pra gente e falou assim, muito obrigado. E foi se servir. E a gente ficou assim, moço, não era isso que a gente queria fazer, não. Mas depois a gente explicou tudo mais, da oração e tal, né? E daí esse menino comeu a lasanha e ele disse, meu Deus, isso aqui é a melhor lasanha, não porque eu fiz, tá? Não foi porque eu fiz, mas de fato aquela lasanha estava caprichada. Acho que eu nunca fiz uma lasanha tão boa na vida. Essa aqui é a melhor lasanha que eu comi na vida, não sei o que. Esse menino veio outras vezes aqui em casa também. E eu lembro que essa história, ela não ficou só aqui. Porque eu lembro que eu cheguei na casa da minha mãe um dia, assim, a gente ainda tinha folga no domingo de meio-dia, a gente estava almoçando na mesa e, tipo, eles perguntaram o que a gente tinha feito com aquelas coisas, se eu tinha feito a lasanha. E daí eu falei assim, cara, a gente fez uma lasanha para tal pessoa, aconteceu tal coisa. E tipo, na mesa assim da minha casa. E, gente, minha casa, para quem ouviu o podcast com o Bernardo, minha casa não é de igreja, minha família não é de igreja. E eles pararam tudo e ficaram, cara, o que a Ana tá fazendo, sabe? E daí eu lembro que depois, numa outra semana, eu fui para casa de novo. E eles me perguntaram, como tá o menino da lasanha? Ficou conhecido o menino da lasanha, né? E tipo, isso marcou, sabe, não só o menino da lasanha, mas isso marcou, primeiro, o evangelismo, porque foi a partir do menino da lasanha que a gente começou a fluir no sobrenatural de Deus. Foi a partir do menino da lasanha que a gente entendeu que Deus provê todas as coisas, que Deus faz, que Deus age, que a gente não precisa, esse medo que a gente tinha de, mas e se eu rezar por essa pessoa não aceitar Jesus, se eu rezar por essa pessoa e, sei lá, só falar baboseira para ela, não for nada disso, se eu revelar coisa para a vida dela e não for nada disso. E eu lembro que depois desse despertar, assim, Jesus deu um puxão de orelha e falou, olha, quem está fazendo? Sou eu ou é vocês?
Quem revela sou eu ou é vocês? Então tá, se sou eu, deixa com a conta minha. Deixa que eu cuido das coisas, sabe? E depois dessa lasanha, depois dessa providência, nós entendemos que a conta é de Deus. Que a conta de Deus, a gente é só um instrumento. Então, o menino da lasanha, ele influenciou na vida dele, na nossa vida e também, eu posso dizer, na vida da minha casa, na vida da minha família. E assim como tu falava antes, às vezes a gente quer ir, e é muito bom que a gente vá, é importante que a gente vá, porque precisa ir. Mas o evangelismo, ele começa dentro da sua casa. Ele começa com a sua família. Ele começa ali na mesa da sua casa. O evangelismo, ele não está em entrar em casa de festa. Evangelismo não se resume a entrar em casa de festa. Evangelismo é tu ir no mercado e começar a rezar pela atendente do mercado. É tu ir no Mac e começar a rezar pelas pessoas que estão no Mac. É tu andar na rua e parar o carro, porque Jesus está te revelando alguma coisa sobre a pessoa que está passando. Isso é evangelismo. Evangelismo é o arder pelo evangelho e não cessar, não parar de falar sobre Deus, porque tu não consegue. Eu lembro que a gente brinca, às vezes a gente sai na segunda-feira, a gente está, segunda-feira é nossa folga aqui na comunidade de vida, quando a gente vê, a gente está rezando por pessoa no meio da rua, e a gente brinca, cara, cadê minha folga, Jesus, cadê minha folga? Mas é isso, o missionário não tem folga, sabe? Quem queima pela missão não tem folga. Então é no dia da sua folga, é no dia que você está mais estressado, que Jesus quer também te usar, é na sua empresa, eu não sei onde você está, não sei se você está na universidade, empresa, hospital, onde você estiver, o evangelismo, ele pode queimar no seu coração, e você pode fazer tudo isso por Jesus, você pode viver tudo isso que nós estamos falando aqui hoje. Nossa senhora, essa guria... pouco, né? A Ana chegou aqui quietinha. E agora vocês escutam ela falando. Olha o que Deus faz. Porque a gente começa a falar de Deus e ele vai... O Espírito Santo vai vindo, olha, ele vai falando mais e fala mais e fala mais. E é assim que acontece. Se você chegou agora aqui e não está entendendo nada do que está acontecendo aqui, hoje o Programa Livres trouxe 2 missionárias da comunidade Emanuel para falar sobre evangelismo. E é bem o que a Ana falou. O evangelismo... A comunidade Emanuel vai além, é uma geração que vai além, vai às ruas, vai às festas, vai a tantos lugares para levar esse Deus Emanuel. E aí eu te pergunto, você que está em casa, como a Ana falou, já começou o evangelismo aí na sua família? Você já começou o evangelismo na sua casa? Porque se você não começou ainda, está na hora de começar. É hoje que você vai começar. É hoje que você vai começar a evangelizar a sua família. É hoje que você vai começar a evangelizar o seu jovem que está aí, muitas vezes sem saber para onde ir. E vai a essas festas que o pessoal vai, porque aí na sua casa ele não encontrou ninguém. Ele não encontrou uma palavra. Ele não encontrou Deus aí. Então começa o evangelismo aí na sua casa. Hoje, não deixa para amanhã. Tem que começar hoje. Se você está aí nos ouvindo, é porque Deus está te pedindo para começar agora. Porque as famílias precisam desse evangelismo hoje, dentro do seu lar. Porque se você começa esse evangelismo aí, a gente não precisa estar tão preocupado em fazer cada vez mais. Porque são poucos, nem todos conseguem fazer. Porque tem muita coisa para fazer, muita missão para fazer. E se você começar a fazer a sua parte aí, nossa, vai facilitar muito para nós. É ou não é? É aquilo que Efésios 5, se eu não me engano, vai nos dizer, né? Que Deus, ele distribui os dons, mas que todos eles são para o uso do corpo da igreja. Então tem o dom do evangelismo, o dom do profeta, o dom do pastor, o dom do mestre, o dom do líder. Eu não sei qual é o seu dom, assim como a Kelly estava falando, eu não sei qual é o seu dom, eu não sei para o que você foi chamado. Eu sei que Jesus botou um fogo dentro do seu coração, um fogo, o mesmo ardor que nós sentimos de fazer alguma coisa. Jesus, ele está botando dentro do seu coração, dentro da sua casa nesse momento. Eu não sei se você é chamado para evangelismo, não sei se você é chamado para ser pastor, se você é chamado para ser mestre, líder, para o que for. Use esse dom que Deus te deu para evangelizar, para cuidar das ovelhas. Sabe, se você tem o dom de pastorear, eu conheço uma menina que ela tem o dom de pastorear. Eu falo para ela, cara, como tu consegue passar o dia inteiro conversando com as pessoas? E assim, não é conversando de parar e ficar mexendo no celular, é conversando fazendo coisa. Ela está fazendo coisa, ela tá fazendo isso e aquilo, e ela está evangelizando as pessoas, pastoreando as pessoas pelo celular. E eu fico assim, ó, cara, como tu consegue? Tu tem o dom de pastorear, tem o dom de cuidar.
sabe? Tem o dom de ficar ali, sabe? Cuidar daquela ovelha. Sabe, então é isso, talvez você tenha esse dom, talvez você tenha o dom de cuidar da ovelha. Glória a Deus por isso, usa isso para Jesus, usa isso para Jesus. Se talvez você tenha o dom de evangelizar, então usa isso para Jesus. Se você tem o dom de liderar, então lidera para Jesus, sabe? É isso que Efésios 5 nos diz, são muitos dons, são vários os dons, mas usa esses 5 dons para Jesus, usa para Jesus. Amém, glória a Deus. Amém, aleluia. E como a gente falava, né, Ana, tu mesmo citou no começo, o evangelismo na comunidade Emanuel, ele é muito amplo. Ele não fica só nesse fato de, os jovens vão para festas, vão para balada. Não é só isso. E existem as células também, né, que ajudam muito, o pastoreio que tu falou. Vocês acabam também indo fazer missão à noite com o pessoal que está nas ruas, né? Eu queria, Gabi, tu tem acompanhado bastante essa parte também. Queria que tu desse uma pincelada. A gente está chegando no final do nosso programa, mas eu gostaria que desse só uma pincelada. Porque se a gente fosse falar sobre evangelismo, como a Ana falou, a gente ficaria aqui horas e horas falando, porque tem muita missão para fazer através do evangelismo. Mas como é, e também à noite, assim, levar a palavra de Deus, não só o alimento, mas é levar o alimento para o corpo e o alimento para a alma, para essas pessoas que estão esquecidas nas ruas, essas pessoas que de repente passaram por festas, baladas e acabaram parando, sabe aonde? Nas ruas, porque se perdem na dependência química. Então essa realidade também a comunidade Emanuel acaba acompanhando, encontrando nas ruas à noite, né, Gabi? Queria que tu falasse um pouquinho sobre essa parte, uma breve pincelada. Vou tentar ser Depois breve. a gente vai rezar por você que está nos assistindo. Toda quinta-feira e todo sábado a gente vai às ruas de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo, atrás de morador de rua. Né? É esse o nosso foco. Atrás de irmãos de rua. Nós temos algumas metas quase sempre, né? Que pela glória de Cristo a gente às vezes consegue fazer 25 marmitas, às vezes a gente consegue fazer 50. Tudo com a providência de Deus, né? Tudo com a providência de Deus, graças a Deus. E então a gente vai, né? Claro, tem alguns pontos que a gente já conhece onde tem, mas cada vez nós conhecemos moradores novos, lugares novos, tudo novo. E a gente não leva só o alimento físico, né? A gente leva o alimento da alma. Por muitas vezes a gente não chega a fazer uma oração assim, parar e falar, olha, quero fazer uma oração por ti. Mas aqueles 5 minutos que a gente está conversando com aquele irmão, aqueles 5 minutos, até às vezes mais, que a gente está lá, que a gente está conversando, já é o suficiente para ele. Porque um irmão de rua, ele, aos olhos do mundo, ele é uma pessoa invisível. Porque a humanidade em si, ela está acostumada a ter pessoas morando na rua. Né? Parece que se aconchegaram em ver pessoas na frente de mercados, na frente de estacionamentos, na frente de praças, em lugares horríveis, com um papelão, dormindo assim, às vezes num frio horrível. E aquilo não toca, ou às vezes toca, mas passa despercebido, sabe? Isso adentra muito no evangelismo, porque eu não consigo estar aqui sabendo que tem gente que está passando frio, né? Nós moramos no estado mais frio do Brasil. Eu tenho vezes que a gente com, graças a Deus, com casa, com coberta, com proteção, até às vezes a gente não chega a ficar confortável, né? Imagina quem tem só um papelão, né? E a gente leva essa marmita e às vezes, pelos relatos que a gente tem, às vezes é a única comida que aquele irmão tem em dias. Às vezes é a única comida que aquele irmão tem, tipo, sei lá, no dia. E assim vai. A gente chega, a gente pergunta, ô irmão, já jantou? Quer uma janta? Daí ele fala, glória a Deus por essa janta. Graças a Deus que vocês vieram. E sabe, dá para contar nos dedos os irmãos de rua que não agradecem glorificando a Deus por aquele alimento.
dá para contar nos dedos os irmãos que não desejam o dobro pra gente. Porque a gente só consegue, pela glória de Deus, entregar marmita, né? Mas tem alguns irmãos nossos que conseguem coberta, essas coisas assim, né? E daí, quando alguns irmãos nossos pedem, né? Alguns irmãos de rua pedem coberta, a gente fala, infelizmente a gente não tem. Né? Hoje a gente só consigo trazer marmita. Eles falam assim, mas glória a Deus por essa marmita. Glória a Deus. E sabe, não é com todos que a gente consegue conversar, mas com aqueles que a gente consegue conversar, que a gente consegue ter uma brecha para perguntar mais intimamente sobre a vida. A gente consegue entender que praticamente todos estão pelo mesmo motivo. Sabe? As drogas, a bebida, o orgulho de não querer voltar para casa, o orgulho de não aceitar ajuda, o orgulho de não querer ter ajuda, né? Acho que foi sábado passado, eu conversei com e eu perguntei, tá, mas e tu não quer ajuda? Sabe? A gente consegue te ajudar. Daí ele falou assim, não, eu entrei sozinho, eu vou sair sozinho e assim que vai. Daí eu olhei para ele assim, no fundo do olho dele, e perguntei, tá, mas então por que tu não saiu ainda? E daí ele ficou quieto, assim, ele ficou quieto. Daí eu perguntei, tu gosta de estar aqui? É confortável estar aqui? Tu tem família? Aonde está a tua família? Daí ele falou, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho mãe, eu tenho pai, só que eu não volto porque eu tenho vergonha, porque eu não volto porque eu vou ter que seguir tal coisa, eu não volto porque eles vão querer me internar e internação é demais para mim. E daí muitos não voltam por orgulho também, né? E por isso que a gente fala que levar comida, levar marmita aos irmãos de rua não é apenas um alimento físico, mas é um alimento da alma também. Que por mais que a gente não esteja, mais que por muitas vezes a gente não chegue e ore por essa pessoa, o Emanuel que habita em nós, o Emanuel que ali se faz presente, já está ali. Sabe? Às vezes a gente só consegue chegar e entregar. Mas eu acredito que só no entregar aquele irmão, ele já sentiu a presença. Só no entregar aquele irmão, a noite daquele irmão já vai ser diferente. Porque, que nem eu falei antes, é o Espírito Santo que faz tudo. É o Espírito Santo que habita em nós. É o Espírito Santo que comanda tudo. Então, muito mais na nossa frente, quem está é o Espírito Santo. Né? Antes mesmo da gente chegar a entregar, conversar, é o Espírito Santo. E vale lembrar que, muitas vezes, não é simplesmente levar uma marmita, mas é uma porta que se abre. Através daquele simples ato. Se abre uma porta, porque quantos já saíram das ruas, né, que vocês já acompanharam, que foram para comunidades terapêuticas para procurar um tratamento também, porque isso acontece, e graças a Deus que acontece. Então, o levar um alimento, que é o alimentar o corpo da pessoa, é uma porta que se abre, é Deus abrindo uma porta para tantas mudanças, para essas pessoas que precisam, muitas vezes não se dão conta, mas precisam de ajuda. E daqui a pouco, o precisar de ajuda é a porta que se abre para querer ajuda, né? Para ir buscar, saber aonde buscar ajuda, que é através dessa missão linda desse evangelismo da Comunidade Emanuel, de mais esse evangelismo da Comunidade Emanuel. Então, eu queria convidar vocês duas para a gente rezar pelas pessoas que estão em casa, convidar o ministério para nos ajudar, para tocar aqui para nós. E hoje eu quero convidar você, que está aí nos assistindo, a verdadeiramente se abrir a tudo que você ouviu nessa noite aqui. E pensar que você é porta de entrada para o evangelismo na sua família. Como a Ana já falou aqui no começo, o evangelismo, ele precisa começar aí dentro do seu lar, dentro da sua família. Você precisa ser porta de entrada para esses que estão aí do teu lado. Comece hoje, comece agora, que Deus vá tocando no seu coração para que você se abra a entender o que a tua família precisa, para que você seja esse Emanuel na vida desses que estão aí do teu lado. Obrigada, Jesus. Cada televisão,
por cada celular, por cada... Quero dizer uma coisa para você. Nós estamos no início do mês de outubro. E mês de outubro para a igreja é mês de missão. Mês de outubro é um mês dedicado às missões. Jesus, ele está nesse momento despertando no seu coração esse ardor pelo Evangelho. Esse ardor pelo Evangelho. Eu não sei como você vai fazer, eu não sei para onde você vai ir, mas eu sei de uma coisa: o Espírito Santo não deixará mais você ficar em paz, porque ele vai ficar incomodando você para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa nesse mês de outubro, esse mês que é mês de missão. Faça alguma coisa. Ana, mas eu não sei como. Procura a gente que a gente te ajuda, cara. A gente te leva junto pra missão com morador de rua. A gente te ajuda a fazer alguma coisa. Mas não deixa de responder o chamado que Jesus está colocando no seu coração nesse momento. Não deixa de responder o dom que Deus te deu. Não deixa de responder o dom que Deus te deu. Faça alguma coisa nesse mês de missões. Não deixe o fogo da missão, o fogo do ardor, o fogo de fazer alguma coisa te parar. Não deixa esse fogo acabar. Não deixa o fogo morrer. Porque Jesus precisa de você. Jesus precisa de você para ser apóstolo, para ser mestre, para ser líder, para ser evangelista. Jesus precisa de você. Eis que estou à porta e bato. Cadê os filhos que abrirão a porta e dirão: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Aleluia. Abra a porta Aleluia. e diga: eis-me aqui, envia-me, Senhor. Abre as portas, Jesus. Abre as portas, Senhor Jesus. Vai, Senhor, Bate vai lá as nessa portas, Espírito Santo de Deus. E que essas pessoas agora, faça esse ato profético, responda: eis-me aqui, Senhor, envia-me. Eis-me aqui, envia-me. O Senhor, Ele mostra nessa noite uma mãe, está sentada num sofá branco, e é nesse sofá branco, tu que está sentada, se ajoelha nesse exato momento, tu que clama pela saída do teu filho das drogas, clama nesse exato momento com a gente, porque o Espírito Santo, ele está adentrando a tua casa, ele está adentrando ao teu filho. Teu filho não está em casa, tu não sabe aonde que teu filho está. Essa noite ainda ele vai voltar, e é através da tua oração, que esse teu filho, que esse teu menino, ele vai começar a um novo despertar. Ele vai começar, Jesus, ele fala que ele vai começar a se anojar das drogas, que ele vai começar a se anojar das bebidas. E andara la bara la sora la candara la barie, e era la sora la candara la barie, e era la sandara. Vem, Espírito Santo, vem, Pai, passando por todos os lugares onde que esta transmissão entrar. Espírito Santo, eu te peço por todas as cidades do nosso Rio Grande do Sul. Pai, eu te peço pela cidade de Novo Hamburgo, por todas as casas de festa, por todos os lugares onde habitam irmãos de rua, por todos os lugares onde há corações aflitos, por todas as clínicas, por todos os dependentes, por todos aqueles, Pai. Espírito Santo, vem nesse exato momento trazendo a tua cura, Pai, trazendo a tua libertação para estes vícios, Pai. Nós já profetizamos, Espírito Santo, que nessa noite vícios estão caindo, pessoas estão sentindo um fervor no coração, canelas estão pegando fogo. Aleluia. E através desse pegar fogo dessas canelas, que essa libertação está acontecendo. Jesus, ele mostra pessoas com o coração pegando fogo.
E complementando o que a Ana estava falando, não deixe esse fogo apagar. Não deixe esse fogo apagar. Se tu não sabe como, entra no nosso Instagram da Comunidade Emanuel, @Emanuel, manda mensagem pra gente, fala assim: Ana, Gabi, eu quero fazer missão. Porque tu vai começar a fazer missão com a gente, independente do que for. Seja entregar marmita aos sábados e às quintas-feiras para os irmãos de rua, seja ir às festas, seja ir aos shoppings, ir às cidades, ir às praças. Se tu tá sentindo um fervor no teu coração, não deixe esse fogo apagar. Aleluia. É sobre a nossa responsabilidade. É esse fogo que tu tá sentindo nesse exato momento. Não deixe apagar. Que não seja um fogo de momento, seja um fogo de alma, sede de almas, sede de avivamento, sede de salvação. Esse milagre que você precisa para a sua vida e para a sua família essa noite, Deus vai fazer a parte dele. Mas você precisa fazer a sua parte. Deus está te falando isso. Faça a tua parte. Faça a tua parte como família. Amém. Amém. Glória a Deus por essa noite. Que maravilha receber vocês aqui para falar sobre uma missão tão linda que é o evangelismo. Como é bom saber que você que está em casa, você também pode fazer a sua parte. Você pode fazer o seu evangelismo. Você já deveria ter começado o seu evangelismo aí. Então eu agradeço de coração a presença de vocês nessa noite aqui no Programa Livres. Que seja o começo de muitos outros programas para falar sobre a missão, sobre tudo isso que a comunidade Emanuel tem levado. Essa geração que vai além. Que assim seja, que vocês possam vir outras vezes aqui no Programa Livres para trazer testemunhos, histórias e contar um pouco para as famílias que nos assistem como é maravilhoso levar Jesus além. Amém? Kelly, a gente que te agradece por esse convite. É uma das primeiras vezes, acho que a gente está falando assim, né? Sobre o evangelismo mesmo. É uma necessidade, é uma missão, né? Não só da comunidade Emanuel. É uma missão de todo cristão evangelizar. É uma missão de todo cristão levar a palavra de Deus, do nosso Deus vivo, levar a salvação, o avivamento, né? Sábado a gente estava tendo, sexta, quer dizer, a gente estava tendo maratá aqui em casa. E o padre Marco mesmo, ele falou, né? Que há muitas profecias que o avivamento ele vai começar pelo Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que ele está começando, que ele já começou. Aleluia! Aqui no Rio Grande do Sul. E é fazer no mínimo, é querer, sabe? Se tu quer evangelizar, se tu quer levar a palavra, anda com uma Bíblia debaixo do braço sempre, que eu tenho certeza que alguém vai sentir o amor do nosso Emanuel. E é um fogo que não dá para apagar. É um fogo de necessidade, é um fogo de louvor, de adoração. É um fogo que a gente precisa ter todos os dias, independente de quaisquer idades. É verdade. Muito obrigada. E a salvação da tua vida, da tua família, está nesse manual de instrução aqui, ó. Que a Ana está carregando. Aqui tá, é esse o manual de instrução que você precisa para sua família. Amém? Então eu quero agradecer a vocês, quero agradecer ao Ministério, toda a produção do programa, por mais um Programa Livres. Agradecer também ao nosso patrocinador, a Madeireira Jaquirana de Campo Bom, que está sempre conosco aqui, que já faz parte desse sonho, junto com a comunidade Emanuel. E agradecer você que ficou até o final. E pedir que você compartilhe esse vídeo para muitas pessoas, para que esse Deus Emanuel chegue a tantos outros lares e não fique só no seu lar. Amém? Deus está conosco. Aleluia!